Ao vivo? Aos vivos para o segundaço. Galera do segundão, segundinho, segundo ano. Você que tá, já passando da metade do segundo ano, já está enxergando bem ali o terceiro, ó. Enxergando. Setembro, outubro, novembro, acabou. Galerinha, do segundão para ir pro terceiraço. Terceirão do Enem, viu, galerinha? Eu sou o tio Flávio Coelho, da área das histórias. Alô, você de Isaías Coelho. Alô, você. Deixa eu ver, Josenilda. Alô, Juliane. Julie. Elisandro. Bom dia, Elisandro. Nivaldo. Meu amigo Giovinazzi. Galerinha ligada, logada aqui no canal Educação, agora na aula de História. Vamos historiar um pouquinho com o tio F. Coelho Frávio, como diz o povo. Ei, seu Frávio, pega na canetinha aqui, olha. Aí lá vem eu, lá do sertãozão, ó, das cambruengas do sertão, viu? Eita, sertão, como dizia o Luiz Gonzaga, sertão das mulheres trabalhadeiras, dos homens caba da peste, rapaz, dos homens trabalhador. Galerinha, Revolução Industrial, contextualizar os aspectos que marcaram a Revolução Industrial na vida cotidiana da sociedade europeia, naquela época, principalmente, galerinha, principalmente as transformações na vida das pessoas, no mundo do trabalho, nas cidades industriais. As transformations da maioria dos trabalhadores nas chamadas cidades industriais. Vamos ter conteúdo, vamos ter umas questõezinhas, e eu acho que tem uma atividade aí, uma tarefa de casa. Tarefa de casa. Tá aí o tempo das máquinas, é quando a gente substitui a forma de produzir, das manufaturas para as maquinofaturas, as máquinas. Está aqui o trabalhador forjando, está aqui as cidades industriais crescendo, está aqui tempos modernos com Charles Chaplin, ele fazendo a sátira sobre a alienação do trabalhador. Está aqui as grandes máquinas e a presença das mulheres, como a utilização das crianças como mão de obra aí para poder serem assistentes na atividade industrial e nas minas, as mulheres, o trabalho extenuante. Vamos ver hoje o movimento trabalhista em luta de direitos, os quebradores de máquina, o ludismo, o cartismo. Cartismo vem de carta do povo. Carta do povo. As grandes locomotivas nascendo aí, encurtando as distâncias, potencializando o transporte de grandes volumes de mercadorias, e as crianças, como você está vendo nessa imagem, sob a supervisão de um adulto nessa fábrica aí de cachimbos e de outros elementos. De boa? Vamos para frente e vamos começar? É a chamada Revolução Industrial, começa na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra. Você está vendo aqui o transporte realizado ainda no lombo dos animais. Daqui a pouco nós vamos substituir os animais por carroças e depois, principalmente, pelas locomotivas nas estradas de ferro. De boa na lagoa. Está vendo já um forno fazendo essa engenhoca ser movida sem a força humana. Deu para ver, ó? Sem a força humana. Libera a força humana. Que é a temática que nós vamos ver na aula de hoje, da Revolução Industrial, numa era das revoluções. Na Idade Média, a produtividade era principalmente no artesanato. Na Idade Moderna, a manufatura. E atualmente, desde a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra, as máquinas, as indústrias, as fábricas. A Inglaterra vai ser o primeirinho, galerinha, o
primeiro, number one, tinha dinheiro para isso, olha, tinha dinheiro para isso, galerinha. Devido à política dos cercamentos, notadamente a venda dos campos ou os cercamentos dos campos, fez com que a população rural migrasse para as cidades, no êxodo rural, e surgindo ali, vamos dizer, uma mão de obra mais barata. A Inglaterra já tinha um governo burguês, a burguesia já havia assentado ao poder, e era dos países mais ricos que exploravam colônias, que tinha feito um acordo com Portugal para vender tecidos e comprar dos Portuga vinho. O Tratado de Panos e Vinhos garantia à Inglaterra vamos dizer assim, uma receita em relação a Portugal. Então vai ter como fruto da Revolução Industrial um conjunto de mudanças, de transformation. Primeiro que vai nascer a classe dos proletários, os que operam as máquinas. Os que operam as máquinas são os proletários, os trabalhadores urbanos. Tio, por que vamos chamar de proletários? Porque além da força de trabalho e da vida, a única coisa que o operário das máquinas tinha era a sua prole, seus filhos, daí o nome proletários. Proletários. Meu amigo Dom Renan, deixa essa tela aí para a galerinha fazer o print, porque aí está um resumo do resumo do resumo do que foi a Revolução Industrial. Galerinha, tá aí esse mapa mental sobre a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra. Meus pimpolhos, iniciada em La Inglaterra. O pioneirismo inglês foi provocado por vários fatores, devido à Inglaterra já ter realizado a sua revolução burguesa, a chamada Revolução Gloriosa. Vou botar a data. Foi 1688, onde a Inglaterra se torna uma monarquia parlamentarista. E eu vi hoje que vai ser escolhida uma mulher para a primeira-ministra da Inglaterra. Tem a rainha Elizabeth, que não manda em nada, porque quem manda é o parlamento. Então já estou dizendo que com as revoluções inglesas, transformando a Inglaterra numa monarquia parlamentarista, o parlamento era composto pela classe burguesa também. Pela classe burguesa também, viu? Os burgueses e os nobres, mas principalmente burguesa. Então ali vai estimular, vamos dizer assim, o desenvolvimento livre do capitalismo. O livre comércio, olha aí, já uma mentalidade comercial, burguesa e quem sabe industrial.
A política dos cercamentos. Tio, cercamento de quê? Cercou as terras comunais. Cercou as terras comunais, que eram de uso comum ao senhor e ao servo. E essas terras foram cercadas para quê? Para criar ovelhas. Tio, e os peão que morava lá? Só lembranças. Só lembranças. Migram do campo para a cidade. Então, estou botando que lá na cidade, essa grande oferta de mão de obra fez o preço cair. Mão de obra barata. Barata, viu? O preço da mão de obra era baixo, já que tinha muita gente morando na cidade. Havia a ampliação da produção da lã, a lã das ovelhas, produzidas ali nos cercamentos, nas fazendas cercadas. A lã da ovelha, que era a matéria-prima para as primeiras fábricas. Mas depois vai ter também o algodão do sul dos Estados Unidos e do Brasil, é vero. Depois o algodão. Vamos ter uma burguesia enriquecida com o comércio, principalmente com o comércio com as colônias inglesas. Será que alguém lembra uma colônia inglesa? Eu vou dar um exemplo de uma colônia inglesa, as colônias inglesas. As 13 colônias que depois vão ser o quê? Os Estados Unidos. As 13 colônias, o Zé Uá. E essa burguesia também, como você viu no tópico primeiro, é uma monarquia parlamentarista e o parlamento inglês de maioria de comerciantes, mercadores, industriais, banqueiros. O famoso Tratado de Methuen, eu vou botar a data, 1703. O nome é Tratado de Panos e Vinhos. Foi um acordo entre a Inglaterra, que vendia tecidos, e Portugal, que vendia vinho. Foi um acordo entre os ingleses e os portugueses. Entre os ingleses e os portugueses. E parte do pagamento, que Portugal tinha uma economia deficitária com a Inglaterra, olha, a balança comercial inglesa era superavitária, Portugal era deficitária, o ouro do Brasil. Por isso que a gente diz que o ouro deixou buracos no Brasil, ele é escavado aqui. O ouro deixou palácios em Portugal, PP, palácios em Portugal. Os portugueses pegavam o ouro do Brasil e faziam igreja, convento, palácio, de fazer fábrica. E deixou indústrias na Inglaterra. Foi mesmo, foi, porque os ingleses pegavam, vendiam tecido para os portugueses pagavam com o ouro do Brasil, os ingleses pegavam esse ouro e reinvestiam na indústria. Então o ouro deixou buracos no Brasil, palácios em Portugal e indústrias na Inglaterra. Eu estou dizendo que esse ouro garantiu dinheiro para que a galerinha na Inglaterra pudesse investir no setor produtivo industrial. Isso é deveras importante para você ver o cenário de como é que a Inglaterra se tornou number one. Primeirinha, galerinha, number one, primeirinha. Meu amigo Dom Renan, por favor, em italiano, deixa R$1 de 1 minuto aí na tela, por favor.
alimentado pelo progresso tecnológico, técnica, ciência, desenvolvimento, tornou a produção muito mais rápida, muito mais barata e mais uniforme. Isso é verdade. Tornou a produção mais rápida, mais barata e mais uniforme. As fábricas. Mas também desconectou os trabalhadores do meio de produção. Ó céu, ó vida, ó azar. E transformou o trabalhador num mero funcionário. Um mero funcionário das fábricas, dos industriais. Colocou eles sob controle, entre aspas, de poderosos industriais. Eu vou botar assim, ó, do empresariado, dos empresários. De boa. Notadamente, uma das consequências da Revolução Industrial foi o trabalhador perder o controle do processo produtivo. Lá, em sociologia, você vai chamar isso de alienação. É a alienação do trabalhador. De boa na lagoinha, meus pimpolhos, de boa na lagoa. Essa imagem mostra o Charles Chaplin numa obra, num filme épico, lindo, porque era cinema mudo, chamado Tempos Modernos. E em Tempos Modernos ele mostra de forma clara como o trabalhador ele não tem controle ou conhecimento nem daquilo que ele produz. Tem aquele cara que só aperta o parafuso. Tem um cara que retira a peça, que encaixa a peça para poder montar o produto. E ele não tem o conhecimento de todas as fases da produção desse produto. Ele sabe só de uma fase. Quem tem esse controle é o patrãozinho, velho. É o patrãozinho. De boa, deixa eu passar. Olha o Tratado de Methuen. É chamado também de Tratado de Panos e Vinhos. Panos e vinhos. Basicamente, os ingleses venderiam tecidos e manufaturados para Portugal, sem Portugal cobrar imposto, e Portugal vai vender vinho para a Inglaterra. Ih, papai! O problema é que os ingleses tinham vinícolas. O problema é que os ingleses já tinham as suas próprias vinícolas. E em Portugal não haviam tecelagens, fábricas de tecidos. Oh, derrota! Além do mais, os ingleses também vão ter duas tradições, que é tomar o uísque escocês e o chá da Índia. Eita peleja! Meio que tudo isso se tornava concorrente, vamos dizer assim, do vinho português. Então, Portugal vendia pouco, já que a Inglaterra consumia pouco vinho português, mas Portugal comprava muito. Como é que Portugal pagava essa diferença? Simples, com o ouro do Brasil. Olha, o ouro deixou buracos no Brasil, palácios e conventos em Portugal e fábricas na Grã-Bretanha, fábricas, indústrias na Inglaterra. Chama Tratado de Methuen. Então, parte do dinheiro português, na realidade, era ouro do Brasil. Então, a Inglaterra tem uma acumulação de capitais. E é essa dinheirama aí que ela vai utilizar na Revolução Industrial. De boa? Algumas inovações importantíssimas. A máquina de fiar, que só um indivíduo, só um trabalhador conseguia fiar de uma só vez 80 fios. Lá na Idade Média, um cara fiava por vez um fio. Ia fiando na mão, depois ele produzia ali a roca. Agora tem um tear mecânico, é ele quem vai tecer no piauiês 80 fios de uma vez. Foi uma revolution. Foi uma revolution. Galerinha. Depois o meu amigo James Watt,
criou a famosa máquina a vapor. E a máquina a vapor, galerinha, gradativamente vai substituir a mão de obra mecânica humana, a força humana, pela força motriz do vapor. É ele quem vai mover o vapor da água, vai mover as engenhocas das máquinas. E daqui a pouco, olha, a invenção do barco a vapor. Ah, papai, respeite em encurtar distâncias, viu? Respeite em encurtar distâncias. E que ajudou a encurtar distâncias, olha, as primeiras ferrovias, as primeiras ferrovias com as locomotivas andando em estradas, primeiro de madeira, mas depois estradas de ferro, de ferro. E o carvão, claro, o carvão mineral era usado como, vamos dizer, o principal combustível para poder alimentar as fornalhas, para esquentar o vapor e fazer, claro, as engenhocas serem movidas por essa energia aí de carvão mineral para mover o vapor. De boa? Deixa eu botar uma imagem. Tá aí as primeiras ferrovias. Lembrar que primeiro a galerinha usava os trilhos aqui de madeira. Só que a madeira deforma, quebra, estraga. E as locomotivas eram pesadas, os trens eram pesados. Então construíram estradas de ferro. Ah, é mesmo, tio. Estradas de ferro. Ferrovias. Ferrovias. Ah, de boa na lagoa, deixando um minutinho na tela pra galerinha, viu? De... Ok, galerinha, vamos passar. Vai mandando mensagem aí no chat, quem estiver assistindo via plataforma, via o YouTube, né? Vai mandando os questionamentos, as contribuições. Vamos fazer umas questõezinhas, pelo menos umas 3 questõezinhas, né? Treinar, né? O acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obras e de recursos naturais e a força da religião puritana ajudam a explicar o pioneirismo de que país na Revolução Industrial? Questão da SpaceX aí, ó. SpaceX aí, ó. Das opções abaixo listadas, o país que melhor preenche o espaço acima é quali? Quali? Galerinha, vamos mandar a resposta, povo. Cadê galerinha que está assistindo aos vivos e a cores aos vivos? Dom Renan, deixa um minuto na tela para ver se galera manda a resposta para nós. Alô, Nivaldo, Elisandro, Julie, Josenilda, manda a resposta para nós, por favor, em italiano.
Bom dia, galera de Canavieiras, Canavieiras 7. Alô, meu amigo Adilson Paulino Ratisboni. É um sobrenome diferente. Ratisboni. Galerinha de Steel, o primeiro paizinho pioneiro é a Inglaterra. É vero, não é a Alemanha, não é a Holanda, não é a Itália, não é a Espanha, é a Inglaterra. Eu vou dizer uma curiosidade para você. Pioneiros. Pioneiros, no plural. Pioneiros nas grandes navegações. O pioneiro nas grandes navegações. Quem foi? Pioneiro na reforma. Reforma protestante. Quem foi? Pioneiro no renascimento artístico e cultural. Na Renascença. Quem foi? Vamos ver. O exemplo principal do absolutismo. Do absolutismo. E por último, da Revolução Industrial. Revolução Industrial, que nós já vimos, olha. Só para criar uma curiosidade, ó. Você já viu que o pioneiro na Revolução Industrial foi a Inglaterra. Belezinha? Olha a curiosidade, como você tem vários países europeus sendo pioneiros em alguns elementos. Pioneiro nas grandes navegações, alguém lembra? Quem foi number one? Primeirinho nas grandes navigations. Primeirinho. Portugal. Por mares nunca dantes navegados. Portugal, o país do Cristiano Ronaldo, do Gajo. Quem foi o pioneiro na reforma protestante? A reforma protestante ocorreu no Sacro Império Romano Germânico, que hoje é um país chamado Alemanha. Martinho Lutero era alemão. De boa? O renascimento cultural, artístico e científico teve início aonde? A Renascença tem início aonde? Na Itália. Na Itália. Exemplo, Leonardo da Vinci. Exemplo 2, Michelangelo Buonarroti. Niccolo Machiavelli. E o absolutismo clássico é de onde, galerinha? Quem é o pioneiro no absolutismo? Ela François. Ah, galerinha, Ela François. Se a gente fosse colocar na corrida espacial, banda espacial de Campo Maior, seria a União Soviética, viu? Na bomba atômica, seria os Estados Unidos. Os pioneiros aí, né? Os pioneiros. Deixa eu passar. O novo processo de produzir, introduzido com a Revolução Industrial, caracterizou-se por, interroga. Nós tivemos resposta de Canavieira. Meu amigo Adilson também mandou resposta na questão anterior, acertando com a letra D de danadinho. Vamos para essa daí, galerinha, deixando um minuto aí na tela para respostas.
Agora eu sei. Agora eu sei. Uh, Chururu. Eu cantar de alegria. Chururu. Pra você. Alô, galera de Pajeú do Piauí. Bom dia, Pajeú. Pertinho ali de Canto do Buriti. Canavieira, já no rumo do Gurgueia, né? Depois de Floriano. Bom dia, São João da Varjota. Galerinha tem de letra B de bola. Implantação da indústria doméstica rural em substituição das oficinas, isso não é revolução industrial. Como a galerinha disse letra B de bonito, eu vou saltar ela. Mecanização da produção agrícola. Vamos dizer que a mecanização só foi no século XIX para o século XX. Notadamente tem lugar ainda, vou dizer em regiões do Piauí, por exemplo, que ainda não tivemos essa mecanização. Exceção de um aradozinho, um trator, e consequente fixação do homem à terra, não é o êxodo rural. Êxodo é saída. Facilidade na compra de máquinas pelos artesãos? Não, dificuldade. Dificuldade, já visto que elas são caras. Que conseguiam financiamento para isso? Será que era uma linha de financiamento que havia? A gente não sabe. Preocupação em aumentar a produção, é verdade. Respeitando o limite da força física do trabalhador? Não. Porque no início a jornada de trabalho ia de 14 a 16 horas dia. Dia. Processo de produção na Revolução Industrial caracterizou-se por produzir em grandes unidades industriais, fabris, as fábricas, onde há uma intensa divisão do trabalho. Cada trabalhador, cada operário, funcionário, proletário, exerce apenas uma função naquela atividade produtiva, na indústria. Ele se especializa, vamos dizer, apenas naquele negócio de apertar um parafuso, viu? Belezinha, galerinha, todo mundo acertou aí, ó, de boa. Podem ser apontadas como características da Revolução Industrial, características da Revolução Industrial, galerinha. Dom Renan, deixa aí um minutinho, galerinha tá mandando resposta agora, tô gostando, viu? Tô gostando, galerinha tá fazendo um feedback, uma resposta aí pra gente, de boa. Wilson, galerinha de Canavieira também corretamente colocaram letra A de aprovados. Vamos lá, modernização da produção agrícola. Vamos dizer que isso aqui vai ser do século XIX para o XX e você vai estudar a Revolução Agrícola em geografia. De boa? Êxodo rural teve, dinamização do nível geral da produção também vai ter, mas essa modernização da agricultura, não.
Total substituição do homem pela máquina e aumento do nível de vida da classe trabalhadora? Total tá errado, viu, galerinha? Ainda hoje se precisa do homem para operar as máquinas. E é porque hoje parte da produção industrial é robotizada, né? É robotizada. Aumento do nível de vida das classes trabalhadoras? Mentira! Mentira! Eita! Substituição do artesanato pela maquinofatura. Maquinofatura. Consequente aumento da produção acompanhado pelo recrudescimento da servidão. Voltou a servidão? Não. O trabalho é livre e assalariado. Mesmo que o trabalhador receba pouco, mas ele é livre para estar trabalhando naquela fábrica, viu, galerinha? Ele é livre. O aprimoramento do artesanato? Não, se fosse um aprimoramento da manufatura, poderia até ser. Crescente divisão do trabalho é vero. Forte êxodo urbano? Não, galerinha. Nos países que se industrializaram, teve um êxodo rural. Olha o Brasil da década de 40 para 70, como parte da população está migrando do campo para as cidades, se transformando numa mão de obra barata para a indústria. Barata para a indústria. E num potencial mercado consumidor. De boa? Aqui no Brasil, a população se torna predominantemente urbana na década de 70. Ou seja, é fruto de um êxodo rural que vinha dos anos 40 até os anos 60, da era Vargas até o Juscelino Kubitschek. E surgiu indústrias no JK. Vai haver a substituição da manufatura pela máquina, pela indústria. A invenção da máquina ferramenta, opa. A divisão progressiva do trabalho, opa. E o trabalhador agora disciplinado. Disciplinado com horário, tem que chegar às 7 horas. Tem que sair 6 horas da tarde. Ah, peleja. Naquela época era mais, né? Entrava-se às 6 horas e saía-se às 8 da noite. Ah, peleja. Toda cidade agora vai ter um relógiozão. E toda fábrica tem um relógio. E o trabalhador vai ser disciplinado pelas batidas dos relógios. Ó céu, ó vida, ó azar. Galera de Pajeú também acertou a questão de número 3. 3. Lembrar que você vai ver essa temática também na disciplina de Geografia e de Sociologia. É uma temática interdisciplinar e para quem já vai fazer Enem esse ano, talvez já tenha aluno do segundo ano que faz a prova do Enem, né? No Experimentation. Para quem vai fazer o Enem esse ano, essa é uma das temáticas recorrentes, interdisciplinares. Próxima. O novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial no século XVIII, caracterizou-se pelo. Eu te amo. Eu não sei por quanto tempo eu... Oxe, essa questão já foi, ó. Quero ao menos lhe falar. Realização da produção em grandes unidades fabris, as fábricas, intensa divisão do trabalho, questão da PUC de Campinas, já foi, ó, já foi. De boa, questão 4, repeteco, né? Vamos para a próxima. O Duque de Virgem Maria, quem disse que eu sei dizer esse nome aí? Bridgewater. O Duque de Bridgewater censurava os seus homens por terem voltado tarde depois do almoço. Estes se desculpavam dizendo que não tinham ouvido a badalada de 1 hora. Ih, Maria! O Duque de Bridgewater censurava os seus funcionários
por terem voltado tarde depois do almoço. É só 1 hora de almoço. Estes se desculpavam dizendo que não tinham ouvido a badalada de 1 hora. Então, o Duque modificou o relógio, fazendo bater 13 badaladas. Ah, papai, eu quero ver se vocês não ouçam, viu? Eu quero ver, ao invés de ser 1 hora da tarde, 13 badaladas, 13 horas. Eita, essa questão é chibata, viu, velho? O texto revela um dos aspectos das mudanças oriundas do processo industrial inglês no final do século XVIII e início do XIX. Aspectos das mudanças. A partir do conhecimento histórico, pode-se afirmar que... Questão boa, viu? Essa daí, 5, viu? Questão boa. Meu amigo Renan, deixa R$1 aí na tela. Respostas de Canavieira, de Pajeú também, de boa. Vamos lá. O Duque de Bridgewater censurava os seus trabalhadores por terem voltado tarde depois do almoço. Os trabalhadores se desculparam, dizendo que não tinham ouvido a badalada da 1 hora da tarde. 1 hora de descanso. Então o Duque modificou o relógio. Bota esse bicho para bater 13 vezes. Eu quero ver que eles não vão ouvir. Ah, papai. Eita, rapaz. Revelam dos aspectos das mudanças oriundas do processo industrial. Os trabalhadores foram beneficiados com a diminuição da jornada de trabalho. Em relação à época anterior à Revolução Industrial, nunca, never, diminuir a jornada de trabalho, note, fez foi aumentar, como você está vendo aí pelo texto. A racionalização do tempo foi um dos aspectos psicológicos significativos que marcou o desenvolvimento da maquinofatura. É vero. O tempo foi racionalizado. E a cabeça do indivíduo teve uma mudança. O caba teve que se marcar com o tempo. Aspectos psicológicos que tiveram, claro, significativas transformações de se adaptar ao tempo das fábricas. Derrota. Se adaptar ao tempo da indústria das fábricas. Agora você não acorda com o cantar do galo. Você tem que estar na fábrica 6 horas. Você não deixa de trabalhar com o crepúsculo do sol, com o pôr do sol. Não, você vai trabalhar até 7 horas da noite, brother. Eita peleja, velho. Os empresários de Londres controlavam com mais rigor os horários dos trabalhadores, mas como compensação, forneciam remuneração por produtividade para os pontuais? Não, galerinha. Ele faz punir os que não obedecerem às horas, não forem pontuais, com certeza, de boa. Meio que ainda hoje é dessa forma. As fábricas, de modo geral, tinham pouco controle sobre o horário de trabalho dos operários.
Haja vista as dificuldades de registro e a imprecisão dos relógios naquele contexto falso. Como você viu, as fábricas tinham relógios. Eles foram levados das praças centrais para dentro das indústrias. E ainda hoje a gente tem, dessa mesma forma, nos locais de trabalho, um relógio para que o trabalhador, o operário, possa, claro, se guiar por ele. Ih, rapaz! Os industriais criaram leis que protegiam os trabalhadores que cumpriam corretamente o horário de trabalho? Não. Eles vão criar leis para punir aqueles que desobedecerem, claro, e vão descontar do salário mensal as horas de trabalho não cumpridas, meio que é uma estratégia montada até a atualidade. Letra B de bola na questão de número 5. Questão boa, viu, velho? Questão boa, mas dava para o aluno se virar com ela, viu? Eu acho que era uma questão interpretativa e dava para o aluno civiration, né? Civiration. Visto isso, nós vamos começar a ter reação da classe trabalhadora. Nós vamos começar a ter reação da classe trabalhadora. Por quê? Operários são os trabalhadores que operam as máquinas. É uma classe social novinha, da bodega que acabou de nascer. Haviam operários na Idade Média? Não, galerinha. Não haviam. Haviam artesãos na Idade Média. Trabalhavam com as mãos, conheciam todo o processo de produzir o sapato. Mas agora não é. Os trabalhadores operam as máquinas e vendem a sua força de trabalho para o patrãozinho, olha. Para o patrãozinho. Essa classe de trabalhadores das fábricas são os operários. Tio, eu posso chamar também de proletários? Pode. A única coisa que eles têm é a vida, a força de trabalho e os filhos, a prole. Tio, eu posso chamar também de trabalhadores urbanos? Pode. Trabalhadores urbanos. De boa que hoje gozam de direitos. Parte dos direitos trabalhistas demora a chegar ao campo, viu? Demora a chegar ao campo. Condição de vida. Ó céu, ó vida, ó azar. Sua condição de vida era miserê. Era miserê. Com a mega super exploração do trabalho, tanto que, como o salário era muito baixo, era comum, além de o homem sair de casa para trabalhar, agora as mulheres. E como você vê na imagem, as crianças. Meu Deus do céu! Mas as condições de vida e de trabalho eram duras. Geralmente viviam nos bairros periféricos, próximos das fábricas. Próximo das fábricas. Habitavam cortiços insalubres, moradias miseráveis, às vezes sem ventilação, sem água potável, esgoto a céu aberto, ruas de chão batido. Ora, uma realidade que se perpetua em muitas regiões. Mas eu estou lhe dizendo que está tendo uma massa de trabalhadores que sai do campo e vai para as cidades, e no campo ele tem uma casa geralmente bem melhor do que ele vai ter nas cidades. Além do mais, os terrenos nas cidades se tornam mais caros. A especulação imobiliária faz com que o cara vá viver mais distante ainda do centro. Já visto que lá vai ser mais barato você adquirir um terreno para comprar uma casa. De boa, quanto mais próximo do centro, mais caros os preços dos imóveis. Uma vida dura. Ó céu! Um operário vivia em média na Inglaterra há 35 anos. Estava velho. Vida dolorosa. Meu parente, respeite vida dolorosa. Ó. As jornadas variavam de 14 a 18 em condições subhumanas. É dor, meu amigo, é sofrimento, viu? Aí é sofrimento. E por último, além dos pais de família, começa a desagregação das famílias
quando, evidentemente, além dos homens, as mulheres têm que sair de casa para trabalhar nas fábricas. Geralmente elas recebem um salário menor do que dos homens. É. Além do mais, os capatazes das fábricas abusavam, vamos dizer assim, abuso sexual com as mulheres, puniam com a palmatória e outros chicotes as crianças, o que não podia fazer com os homens adultos, mas com esses daí, as mulheres que sofriam, vamos dizer, assédio sexual e as crianças, violência, era comum. Vou repetir, era comum, galera. Então, quem passar por isso daí, vai reagir, velho, vai reagir. Deixa um minuto na tela aí, Dom Renan. Alô, Kinoshi. 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 Vou passar para você ver a situação. Olha essa tecelagem primeira, galerinha. Olha essa imagem dessa tecelagem. E você vê que praticamente aí só tem mulheres. Poucas crianças, olha. Crianças também. Nessa segunda imagem, já na virada do século XIX para o século XX, a predominância de crianças, por exemplo, nas minas, ainda o ocorria, era duro, velho. A vida das famílias no início, na Revolução Industrial, era muito dolorosa. Você está vendo aí uma predominância de crianças. Crianças literalmente de 8, 10, 12 anos. Naquela época não havia o ECA, não havia o ECA, não havia direito às crianças. O direito era trabalhar muito e ganhar pouco, muito pouco. As cidades industriais vão crescer, a gente vai tomar como parâmetro Londres. Londres, capital da Inglaterra. Vai haver um êxodo rural e um inchaço urbano. Todas as cidades industriais, meu amigo Carlos Daniel, todas as cidades industriais tiveram um boom populacional. Todas elas cresceram muito rapidamente. O afluxo de pessoas que vêm do campo em busca de uma oportunidade na cidade cria um ambiente também para você ter uma mão de obra mais barata. De boa? Londres. Em 1800, Londres tinha uma Teresina, ó, mais ou menos 900 mil habitantes. E 40 anos depois tinha dobrado a população. Dobrado, galerinha. Dobrado. Parte dessa população foi para onde? Para as periferias. De boa, para as periferias. Dominadas tanto pelas indústrias quanto pelas minas de carvão. Você viu a imagem das crianças que desciam as minas? Miséria, poluição ambiental, falta de água, propagação de doenças. Era um ambiente propício para isso. Era. E para fechar,
Nas cidades industriais viviam os empresários, que você chama burguesia, 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 e os operários, os proletários. De boa? Aí vai haver uma predominância do empresariado em bairros melhores e os operários nos bairros periféricos. De boa? De boa na Lagoa. Nós vamos para aqueles 3 minutinhos, que é o tempo de eu reabastecer meu canecozinho ali de água, botar mais R$ 1 de água na garrafinha e a gente volta já já.